Você já deve ter escutado que as urnas são auditadas. Inclusive, isso já foi tema de fake news, como se elas nunca fossem fiscalizadas e muito menos auditadas. É de fato uma fake news. A professora Fernanda Pimentel vai nos explicar como ocorre essa fiscalização. Né, professora? Sim. Aliás, é muito importante que a gente saiba que não tem apenas a fiscalização da urna, mas todo o sistema eletrônico eleitoral, ou seja, tudo que envolve a viabilização da eleição é objeto de fiscalização. Para isso, existe uma norma específica, que é a Resolução 23.673, disponível para todos e que regula as eleições de todo o nosso país. Como acontece? De forma muito resumida. Existem alguns procedimentos prévios ao dia das eleições e que auxiliam muito neste momento de fiscalização. Como isso acontece? Algumas entidades da nossa sociedade, Ordem dos Advogados do Brasil, Polícia Federal, STF, STJ, partidos políticos fazem parte de um rol de pessoas que interagem diretamente na fiscalização dos sistemas eleitorais e da eleição, pontualmente no que falamos relacionado às urnas. Então, dias antes, meses, semanas, já acontecem procedimentos. O que é objeto de fiscalização e que está normatizado por esta resolução que citei? A organização, o desenvolvimento, compilação, a assinatura digital e até mesmo a lacração das urnas, que depois, no dia da eleição, serão disponibilizadas e objeto do depósito dos nossos votos. Um movimento interessante e que é pouco conhecido pelas pessoas é que existe a auditoria das urnas. Como isso acontece? Antes das eleições, procedimentos que acontecem nos cartórios fazem testagens, amostras, conferência em relação aos dados que chegam e no dia da eleição também acontece. Nas sessões pode acontecer, de acordo com o sorteio, uma verificação que ocorre 1 hora antes de iniciarem as eleições. Pessoas que são designadas e representam a Ordem dos Advogados, o Ministério Público e também podem vir partidos políticos, seus representantes, validam se os dados que deveriam estar naquela urna confere com o que de fato acontece. É emitido, inclusive, a zerésima, que é a comprovação de que não há nenhuma informação anterior à urna. Após, ocorre novamente a lacração e aí sim ela está apta para ser objeto de depósito dos votos, o local onde cada um inserirá o seu voto. Um outro momento bem interessante que auxilia neste controle em relação à auditoria das urnas e do procedimento que através dela acontece, também se dá no dia da eleição. E como isso acontece? Algumas urnas que são escolhidas através de sorteio são inseridas em um ambiente controlado com câmeras, e aí se observa inserindo manualmente o voto e também fazendo um controle físico. Ao final do período daquele dia, é realizada a comparação entre o que vai ser impresso e apurado naquela urna e os dados que foram inseridos manualmente em um controle externo. Até hoje, as situações em que foram realizadas essas auditorias não demonstraram qualquer problema em relação ao conteúdo da urna eletrônica e ao conteúdo mensurado no momento da votação. Essas ferramentas de fiscalização e auditoria têm 2 objetivos. Um deles, fazer com que exista transparência, e o segundo também, fomentar a participação de diferentes agentes no controle e no conhecimento da organização da ferramenta
mais importante no momento de materializar a participação do cidadão. Por isso é tão importante a fiscalização e por isso é ainda mais importante que a gente conheça que essa ferramenta existe e até que participemos caso tenhamos dúvidas em relação ao seu funcionamento. Espero ter respondido a pergunta de vocês e que a resposta tenha auxiliado no momento tão importante de eleição, votação e escolhas. Só aqui no Rio Grande do Sul, para as eleições de 2022, as urnas auditadas passam de 4 para 27. Isso só mostra que o Tribunal Superior Eleitoral está atento aos questionamentos da sociedade e traz essa mudança nas resoluções do Código Eleitoral para trazer transparência e confirmar a segurança no voto. No quinto vídeo deste módulo, vamos te contar o tamanho das eleições de 2022. Bora assistir? Até lá! Nosso voto, nossa voz.